Bom dia para você que acordou hoje animado, mas bom dia também para você que acordou desanimado. Bom dia vai para todo mundo. Como é que você acordou hoje? Animado ou desanimado? Eu tenho um recadinho do céu para você. Estava lendo uma meditação e nessa meditação tinha a seguinte frase: que quando nós renunciamos à luta, a gente pede a força e a alegria da vitória. Então hoje não renuncie à luta. Vamos lutar juntos as batalhas do Senhor e vamos ter a alegria da vitória. Bom dia para as pessoas que estão aqui, amadas do meu coração. Bom dia. Que bom que estamos juntos, né? Assim fica mais fácil lutar. E eu quero convidar você a se ajoelhar agora e nós orarmos. Vamos orar? Querido Deus e nosso Pai, nós precisamos do Senhor em todos os momentos da nossa história e da nossa vida. Embora sejamos imperfeitos e pecadores, fracos e falhos, nós entendemos que a nossa única solução é nos agarrarmos a Ti. Que esse seja um dia, Senhor Deus, de vitória na Tua presença. Que o Senhor nos dê capacidade de nos agarrarmos a Ti, buscarmos a Tua presença e vencermos todas as batalhas desse dia. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. E sabe qual é a condição para a gente poder vencer? Me lembro muito da história de Pedro. Eu acho que você também já ouviu essa história. Quando Jesus faz aquele milagre da pesca maravilhosa, Pedro fica tão espantado com aquilo que ele fala: Senhor, ausenta-te de mim que sou pecador. Talvez você esteja sentindo isso hoje. Mas só que Pedro falava isso agarrado aos pés de Jesus. Que você faça o mesmo. E hoje, para ficar mais fácil de você vencer, vamos cantar um hino? O que você acha? Diz que quem canta seus males espanta. Esse ditado pode ser bem verdadeiro, né? Nós podemos louvar ao Senhor com o hino 152, a voz de Jesus, que você possa ouvir a voz do Senhor.
que precioso é isso. Você já parou para pensar? A voz de Jesus entrou dentro do seu lar, dentro da sua casa, dizendo: alcançastes pleno perdão. Que certeza maravilhosa, né? Que isso enche o teu coração e a tua vida. E o nosso texto dessa semana, inclusive, encaixa certinho com o que nós estamos meditando agora nessa abertura. Nós vamos falar sobre a nossa leve e momentânea tribulação. Isso mesmo, essa tribulação que você está passando é leve e é momentânea. O Senhor Deus tem algo muito maior para você. Então eu quero que você recite comigo esse texto de 2 Coríntios 4, 17 e 18. Vamos entesourar dentro do nosso coração e falarmos esse texto com toda a força. O pessoal aqui da escola vai me ajudar, eles vão falar assim, estão todos animados, né? Começaram o dia assim, bem pertinho de Deus, e eles vão falar bem forte esse texto, e eu quero que você de casa também fale. Então vamos no 3? 1, 2, 3. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Amém? Dica de vitória para você hoje. Tenha uma visão diferente do teu problema. O texto está nos dizendo que se nós olharmos para aquilo que é eterno, o que passa se torna leve e momentâneo. Que o Senhor Deus te abençoe e te fortaleça. Um bom estudo. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia para você que está em casa, que tem nos acompanhado durante todos esses meses, que faz parte da nossa casa, que faz parte da nossa vida, certamente, e está escrevendo, ajudando a escrever a história de Deus. Que privilégio podemos ter cada manhã ao pegar a Bíblia, estudar a palavra de Deus e fazer dela não só motivo de oração, de busca, mas de transformação da nossa vida. O principal é isso. Irmãos, parem para pensar. Quem tem instruções e cursos, que na verdade isso é um curso que nos ensina detalhes especiais como estes. Nesses últimos 5 dias, olha isso daqui, a sementeira da verdade, o ensino mais eficaz, o desenvolvimento da vida. Por que existe o mal? Pequenos inícios, grandes resultados. Imagine textos, informações e explicações dentro destes temas. Eu fico muito impressionada de ver como o nosso Deus deixou para a humanidade, isso não é só para a igreja adventista, não é só para a sua igreja, você que está nos assistindo, é para o planeta inteiro, para o branco, para o preto, para o escravo, para o livre, para o sábio, para o inculto, para o americano, para o brasileiro, para o índio, para qualquer pessoa. A verdade da palavra de Deus, ela existe para todas as pessoas do mundo, para que nós tenhamos a chance e o privilégio de estarmos envolvidos com o único jeito de sermos felizes. Quanto tempo mais nós vamos demorar para chegar a essa conclusão
que não tem o que fazer, humanamente falando, para resolver as coisas. Você pode me trazer o poder político que for. Você pode estar envolvido no tipo de informação ou de promessa humana. Nada tem dado resultado. Você vai esperar chegar ao final da vida para você ter essa certeza? Não tem jeito. A única forma de nós aprendermos o que é bom e fazer com que nossa vida tenha algum sentido é usando a palavra de Deus. Não de vez em quando, sempre e para sempre. Fazendo disso nossas células, nossa vida, entrando em nossa história. E então você vai ver o que é progresso. O maior progresso não é o que se vê por fora, é o que se vê por dentro. É a finalização de uma história. E você então vai perceber, se você buscar a Deus, que é muito bom viver com você. Você não vai ficar tão decepcionado como muitas vezes nós ficamos, dizendo que miséria de pessoa que eu sou. Você vai poder olhar e dizer assim, sabe de uma coisa? Deus me deu valor. E é verdade mesmo. Deus deu valor aos seres humanos. Deus deu valor para você que está me ouvindo em casa. Não vemos menos do que isso na história de Jó. Abre a sua Bíblia, por favor, na parte que nós deveríamos estar lendo e estudando hoje. Jó capítulo 34 a 36. A verdade clara da história de um homem que soube como viver no meio de dificuldades. Aliás, a grande prova da história da vida de alguém é como a pessoa reage no meio de dificuldades. Como uma pessoa reage no meio de um problema. Essa é a grande prova da vida. Ficar bem quando tudo vai bem é uma coisa, né? Ficar bem quando tudo está certo, quando tudo vai bem, é fácil. Você ficar bem quando as dificuldades elas te torcem é outra situação. Na história de Jó nós vemos isso, Leozinho. Na história de Jó ficou exemplificado como um homem que, aliás, abra bem seu ouvido, morreu sem saber a prova que tinha passado. Nós hoje falamos e pregamos sobre a vida desse homem que ele mesmo nunca imaginou que alguém mais tarde, quase 5.000 anos depois de sua história, quase 5.000 anos, ia estar numa vilazinha, numa escolazinha no meio do nada, pregando sobre a vida dele. Aliás, me fale uma coisa, quais são os personagens bíblicos que mais te chamam a atenção ou que você acha que a maior parte do mundo conhece? As pessoas conhecem alguma coisa sobre a vida de Jesus, as pessoas ouviram falar de Noé, as pessoas ouviram falar de Moisés, as pessoas ouviram falar sobre Davi e sua funda com o gigantão, e as pessoas ouviram falar de Jó, sim ou não? São as histórias mais conhecidas da Bíblia. Mas você conhece o poder que estava na história deste homem? Você já parou para pensar na tremenda força que esse homem teve para não negar a Deus? Aliás, nós hoje em dia negamos por qualquer situação. Negar a Deus é quando aceitamos fazer aquilo que declaradamente o Senhor Deus diz para não fazermos. E que às vezes nós ficamos procurando a oportunidade. O que nos leva a não fazer alguma coisa, às vezes, é não termos a chance. E quando a chance vem, aí é a grande prova do nosso caráter, da miséria que somos. Mas Jó, na hora da maior dificuldade, ficou provado quem ele era, não é? E eu fico pensando aqueles amigos molestos de Jó, né? Que sabiam colocar o dedo em riste e acusá-lo. Muitas vezes, aliás, eu quero comentar para vocês que eu ainda não vi um ser humano conseguir julgar uma situação, julgar alguma dificuldade, julgar a vida dos outros sem errar. Você já viu? Já conheceu algum ser humano que consiga julgar a vida e a atitude de alguém sem errar? É difícil, né? Nossos julgamentos são sempre parciais. Nós julgamos segundo a nossa visão. Nós julgamos segundo aquilo que conhecemos. E às vezes o que conhecemos é exatamente o que Deus não esperava que víssemos nas outras pessoas. E foi isso que esses homens fizeram. Julgaram segundo a sua experiência pessoal com Deus. Para eles, Deus era um tirano, não é? E Jó teve que permanecer firme, forte, voltado para o Senhor mesmo em meio às dificuldades, às angústias, os problemas. Imagine, um homem que, claro, Deus devolveu tudo a ele, mas o momento difícil da sua história foi a sua grande prova.
E eu pergunto a você, eu fico impressionada como Deus é detalhista nesse ano bíblico. Se você pegar o livrinho do ano bíblico, tem o paralelo do que devemos ler e do que devemos ler no espírito de profecia, porque esse ano bíblico é feito assim. Você já percebeu o modelo que Deus colocou para dividir esse ano bíblico de maneira que tudo que você lê tem a ver com o que você está lendo no espírito de profecia? Não é interessante? Ali está o Senhor Deus mostrando a vida de Jó, esclarecendo a vida de Jó e comentando que Jó dizendo, o Senhor Deus, além de detalhista, Ele é cuidadoso e misericordioso. Ele sabe como fazer as coisas acontecerem. Não é diferente da história que o Senhor Deus coloca no livro de Mateus, no capítulo 13, o verso 31 e 32. Abra a sua Bíblia, eu espero você abrir a sua Bíblia, acompanhe conosco. Acompanhe, faça desse momento seu momento especial. Algumas pessoas dizem para mim, Maísa, eu estou no carro, eu estou escutando. Eu estou lavando louça ou limpando as coisas, eu estou escutando. Eu acho isso fantástico de ver que as pessoas estão ligadas, estudando junto conosco. No entanto, tire tempo para isso. Tire tempo, faça um momento em que você se sente, possa fazer isso sentadinho com a Bíblia aberta, dando espaço para ler e meditar e pensar no grande trabalho de Deus sobre as passagens da Bíblia. Leia comigo agora, vai lá, Mateus 13, verso 31 e 32. Olha o que diz aqui. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Olhe para cá, por favor. Você tem ideia do qual é o tamanho de um reino? Pense num reino. Esses dias eu fiquei sabendo, né? Você vê como nós somos ignorantes e eu também. Eu não sabia que a Austrália, que a Nova Zelândia é reino da Inglaterra. Quantos de vocês sabiam disso? Está vindo para cá um casal que é de lá. E ele, então, que me falou, né? Eu estava conversando com ele e a esposa, e aí ele falando para mim, por quê? Não sei o quê, da rainha da Inglaterra. Eu falei, mas o que tem a ver rainha da Inglaterra, onde ele mora? Porque ele mora na Austrália, Nova Zelândia. Aí eu fiquei, aí eu fui correr atrás, falei, peraí, quem não sabia era eu. A rainha da Inglaterra é dona da Inglaterra, é dona de outros locais no mundo, de outros países, de um outro continente até. Você tem ideia do tamanho do reino de Deus? Sim ou não? Qual é o tamanho do reino de Deus? Você já parou para pensar quantos mundos Deus tem? Maravilhosos, sem nenhum pecado. O reino de alguém, olha o que eu vou te explicar, mostra quem é este alguém. Que rei é este? Como é o reino do presidente da República? Como é o reino dos Estados Unidos? Como é o reino, presta atenção na minha pergunta, você tem que pensar. Como é o reino do Japão? Você fala, não, são países só. Não, são reinos. Eu sei que lá não existe a monarquia propriamente dita, alguns países da Europa têm monarquia, no nosso país não, mas eles são liderados por uma pessoa ou por um grupo de pessoas e então o resultado mostra quem é eles. Como é a sua casa? Como na sua casa, quem é que comanda? Quem é que reina na sua casa? O reino de Deus abrange que povos? Quantas pessoas? Ele tem muitos mundos, este é só um deles, que ele veio resgatar, que ele está tentando colocar em ordem aqui. Deus está tentando colocar em ordem esta parte do reino de Deus que foi roubada, que foi tirada de Deus. Isso daqui foi usurpado. E o Pai Eterno mandou seu Filho, vindo da glória, para vir aqui tomar de volta os filhos para ele. Mas ele disse que o reino de Deus, que tamanho que é? É do tamanho de um grão de mostarda, ele comentou. Como é isso? Como entender isso? De que maneira isso entra na nossa cabeça? De que jeito? Quero comentar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de ver a Tainara cozinhar. E eu me lembro que foi um pouco tarde na vida quando eu
tive acesso a vivenciar. Tainara é minha sobrinha, mas eu comecei a vivenciar, conviver com Tainara um pouco tarde. Mas eu me impressionei quando ela chegou pelo desejo que ela tinha e a vontade que ela tinha de cozinhar. E eu me lembrei que na nossa família nós gostamos muito de cozinhar. Não sei se vocês sabem, mas se eu não fosse missionária e tivesse essa responsabilidade que estão nas minhas costas, eu teria aberto um restaurante. Eu amo cozinhar, meu negócio é cozinha. Se eu tivesse que fazer alguma coisa que eu gosto, seria isso. Teria feito um restaurante daqueles, bem bonito, cheio de comida legal, porque eu amo dar comida. E Tainara aprendeu como? Eu imagino que um dia ela olhava assim como eu olhava quando era criança. Tinha uns 2, 3 tijolos que minha mãe fazia ficar do lado do fogão e eu subia nos tijolos e ficava olhando para dentro da panela. Ficava vendo o que ela fazia, como ela mexia, o cheiro que levantava, eu ficava provando aqueles cheiros, aqueles odores. Como é que era, se colocava isso, se colocava aquilo, que cheiro. Vocês já perceberam isso? A ponto da minha mãe me treinar para saber se uma comida é doce ou salgada. Ela dizia, essa comida está salgada. Eu ficava, como é que ela sabe sem ter provado? Ela sabia pelo cheiro. Você sabia disso? Ela sabia pelo cheiro o que era de longe, ela sabia. E eu fui treinando minha cabeça para aprender isso também. Mas começou como? Subindo nos tijolos e olhando os primeiros detalhes. Começa tudo muito pequeno. Coloca para mim os pequenos detalhes. Olha lá, ó, pequenos inícios, grandes resultados. Um detalhezinho, um pedacinho, um iniciozinho. Isso é bíblico? É bíblico. Lá no livro de Zacarias, ele disse, não desprezem os pequenos começos. Na Bíblia diz isso, não despreze o início. Às vezes a gente acha isso e dá importância ao grandão, ao que está grande. Mas você não entende o que está grande um dia foi? O que é imenso um dia foi quase nada. Não despreze os inícios. Geralmente coisas geralmente pequenas, né? Grandes coisas geralmente têm pequenos começos. Quando você vai lá e come aquele pratão de ervilha, né, Léo? Que o Léo traz ali para nossa casa, ervilhas verdinhas, gostosas. Começou com o quê, Léo? Começou com o quê? Para você me trazer um balde cheio de... aliás, uma tonelada, peraí, umas 5 bacias de ervilha. Começa com o quê? Começa limpando um pedaço de lugar, deixando aquele lugar bem adubado, colocando a sementinha uma dentro do local, a sementinha, e depois então regando e tendo todo o cuidado que pode para a coisa funcionar, para dar certo, não é? Com um pequeno... Vocês já viram, Jesus disse que o reino dele é o tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Alguém de vocês já viu? Olha só, quem de vocês já viu um grão de mostarda? Olha ali, ó. Olha o tamanho como é pequenininho. E Jesus disse que o reino dele é do tamanho de um grão de mostarda. Por que Jesus disse? Eu vou ler de novo. Outra parábola ele propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando nele semeou no campo. Peraí, desse tamaninho? Sim. Pequenininho assim. Você tem que prestar atenção no início. Bons inícios, finais bons. Sim ou não? E eu fico impressionada com a beleza disso. Alguém de vocês já viu um pé de mostarda? Já viu isso? Quem já viu? Olha, eu fui quando criança, quando meu pai e minha mãe falou, Litinha, eu lembro meu pai lendo esse texto aqui, eu corri atrás de um pé de mostarda. Tinha uma velha chamada Dona Dondô, perto da nossa casa. Era esse o nome dela mesmo. Eu não sei se tinha outro nome não, mas era esse nome que a gente conhecia. Eu cheguei, Dona Dondô, a senhora tem mostarda? Porque eu me lembro que tinha um tal de mostarda que o pessoal, minha mãe não deixava a gente comer, mas que o pessoal colocava essa mostarda na comida. E eu ficava, deve ter um pé desse negócio aí. Aí ela me mostrou uns filetezinhos ridículos, desse tamaninho assim, de um pezinho meio amarelo chamado mostarda. E eu fiquei achando que aquilo, será que era disso que Jesus estava falando? Jesus estava falando dessa mostarda que é um tempero? Não, não era. Você alguma vez já tinha ouvido falar do pé de mostarda? É uma das árvores imensas em comparação ao tamanho. Ela é muito grande, pode colocar o outro. Olha o tamanho disso aqui, gente. Olha o tamanho desta árvore.
Olha lá o pessoal embaixo ali com sentado gostoso nessa sombra maravilhosa na beira de um rio. São árvores imensas, muito grandes. E que o Senhor Jesus disse, é assim que é o meu reino, é semelhante a isso. Começa bem pequenininho, é um detalhezinho que entra na alma e aquilo se transforma numa árvore de grossos galhos, onde pássaros de altos voos se agasalham bem. Por que isso é importante? Como fundar um novo reino? Os fariseus na época de Jesus olhavam para Jesus e diziam, esse Galileu aí de pés empoeirados, hein? Esse Galileu, como é que ele vai fundar um reino? Os fariseus sabiam que as pessoas que estavam ali seguiam Jesus por causa do peixe, do pão, seguiam Jesus por causa de vantagens temporais, seguiam Jesus seja pelo que for, mas não seguiam a Jesus pelo motivo certo. E eles pensavam, como que ele vai conseguir colocar um reino? Ele não tem exércitos, ele não tem dinheiro, ele não tem nada. Mas Jesus tinha o quê? Essa ciência, um grão de mostarda. O reino de Deus provoca uma nova criação. Quando entra dentro de nós, bem pequenininho, ele explode, ele faz você se tornar outra pessoa. Por isso que Deus diz, a minha palavra, vocês se lembram, não volta vazia. Por isso que eu digo para vocês, não tem como ler a Bíblia e continuar a mesma pessoa. O grande problema de quem não mudou é porque não leu, passou o olho. Você entende a situação? Isso é terrível. Quando a pessoa lê de verdade, como é que você sabe que a pessoa leu de verdade? Quando aquilo se tornou ela. A palavra de Deus tem essa capacidade. É como se estivesse fazendo uma fusão. Nunca mais é a mesma carne, é o mesmo sangue, se torna a mesma coisa. A pessoa se torna espiritual como aquilo que está lendo. Aquele pedacinho, aquela palavrinha, às vezes um detalhe, e então uma grande lição, uma grande verdade, uma grande transformação acontece na vida. O embrião contido na semente cresce pelo desenvolvimento do princípio vital que Deus nele implantou. Assim é, o seu desenvolvimento da plantinha não depende de nós, depende de uma autenticidade que existe na própria semente. Você entende isso? Então, quando a verdade de Deus entra em você, não tem como ela não crescer, se você permitir, se der o adubo que precisa. Se você não jogar fora, se você não fizer mau uso, o Senhor Deus diz, há uma nova criação. Gente, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Por isso que ele diz que seremos novas criaturas. É isso que eu quero. Ele diz, haverá uma nova criação em você. Espera aí. Me diga aí quais são as coisas em você que você sabe que não estão boas. Pensa junto comigo. Eu sei que você sabe. Talvez você não saiba todas. A gente passa a vida descobrindo coisas ruins em nós, né? Mas me diga aí, quais são as coisas que você sabe e que você vem lutando a vida toda e que você sabe que não dá para viver com elas, você sabe que é errado, você sabe que... Quais são estas coisas? E por que estas coisas ainda estão com você? Se o Senhor Deus promete que haverá uma nova criação, responda, você tem que responder. Tem que dar essa resposta. Mas Cristo implanta um princípio. Qual é o princípio? Os grandes reinos desse mundo, para fazer um reino, eles precisam de armas, precisam de poder. Cristo disse, não, eu preciso de um princípio. Eu não preciso de força bruta. Eu não preciso de nada forçando. Eu preciso de um princípio. Qual é o princípio de Deus para que haja um reino? Qual é? Aceitar. Olha que coisa tremenda. Esta é o maior de todos adubos que se pode colocar na semente de Deus. Aceitar. Nós não aceitamos não. Você sabia? Nós somos muito duros em aceitar. Por isso que há pouca transformação. Há um princípio. Implantando a verdade e a justiça, frustra o erro e o pecado. Gente, olhem isso que eu acabei de dizer para vocês. Não existe como os dois conviverem no mesmo local. Quando você implanta a verdade e a justiça, ela expulsa o quê? O erro e o pecado. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Por que ainda existe pecado aí? Porque não foi implantado a verdade e a justiça. A verdade e a justiça, quando ela é implantada, ela expulsa quem? O pecado e o erro. Você entende por que ainda lutamos contra as coisas de Deus? Porque ainda não foi implantada a verdade e a justiça. E aí o pessoal olhava e falava, estes pequenos camponeses
dos pés empoeirados. Como foi que começou o grande trabalho de Deus que nós temos hoje em dia? De que jeito foi que começou? Gente, um bando de camponeses que era o que Jesus tinha. Até o que tinha entre eles, que era um grande letrado, estudado, que era Judas, o que aconteceu com ele? O resto tudo era gente que você não dava um tostão por eles. E todo o reino de Deus foi assim. Se vocês pararem para pensar, olha lá, o reino de Deus parece pequeno, olha. Poucos no início, foi isso ou não foi? Lá no início tinha muita gente junto com Jesus? Não, só um pingo. Depois, se você observar, tinha também João Batista, aparecia sozinho. Mas a mensagem dele ficou ou não ficou? O que mais que você encontra? Olha lá, os primeiros pregadores da Europa, eram muitos? Um pingo. Os valdenses, gente, outra coisa, queridos alunos, prestem atenção no que vocês vão precisar ouvir agora. Eu não sei se vocês sabem, mas um valdense ia para dentro da escola, estudava, ficava os 2 primeiros anos, como eu expliquei para vocês, ali era matéria atrás de matéria, era campo, era roça, era tudo, porque eles tinham que ficar robustos na mente e no corpo. E então, o 3º ano era só, ficavam dentro da escola, sim, mas não estudavam. Eles ficavam sendo observados pelos líderes para ver se o que eles tinham estudado nos 2 anos anteriores tinha entrado na vida. Mas no dia que eles saíam, gente, isso que mais me impressionou. Eu estive lá naquelas montanhas dos Valdenses, lá na Itália, e eu encontrei uma mulher que explicava sobre isso. Ela que foi a nossa guia e mostrou para nós detalhes muito importantes da vida dos valdenses. Um deles é isso que eu vou contar para vocês. Eu não sei se vocês sabem, que o dia de um valdense ir para o campo, Andréia, você precisa ouvir isso porque seu filho foi para o campo. Presta atenção o que acontecia com o valdense. O valdense ficava 3 anos estudando, 2 livros e um deles para mostrar se entrou na vida, se entrou na história dele. E então, no dia de ir embora, ele despedia-se de sua família e de todas as pessoas dizendo, vejo vocês no céu. Vocês sabiam disso? E a mãe dele também dizia, eu vou ver você só quando Jesus voltar. Ela sabia que não veria mais. Sabe por quê? Este jovem, esta pessoa ia sem rumo para um local e pelo resto da história nunca mais se tinha notícia dele. Mas se tinha notícia de uma sementinha que tinha sido jogada em tal lugar e tinha explodido e se tornado um monte de gente cristã e ninguém nem sabia quem foi que tinha levado. Porque o nome deles ninguém sabe. A história nem registrou o nome dessas pessoas. O que vocês acham disso? Pessoas que o mundo não era digno nem de desatar as sandálias, como a palavra de Deus diz, e que ninguém sabe nem o nome. Entraram em lugares como a Europa inteirinha foi varrida por estas pessoas. Eu não sei se vocês sabem, a República Tcheca foi todinha cristã. A Holanda, que hoje é ateia, vocês sabem que a Holanda é um dos segundos lugares do mundo mais ateus. O lugar mais ateu do mundo é a Holanda. Mas um dia foi todinha cristã. Quem foi que tinha levado a mensagem para lá? Os valdenses. Você sabe o nome deles? Ninguém sabe. Ninguém sabe o nome destes fiéis servos que saíam e diziam, adeus, adeus. E por que diziam isso? Porque iam para a missão do Senhor, iam diante do trono de Deus, dizendo, Senhor, eu vou para onde o Senhor quiser, eu sou um soldado de verdade e vou lutar. Assim foram estes homens, irmãos, Paulo e Silas, lembra disso? O velho Paulo sozinho, quem diria que a obra de Paulo chegaria nesse tamanho? Quem mais? Olha ali as comunidades de escravos e camponeses, no nosso livro fala, que eles estavam lutando contra a imprudência, a inverdade, lutando contra a idolatria, lembra disso? Eram uns pingos, quase ninguém, um pinguinho aqui, acolá. Tínhamos também John Wesley lá na Inglaterra, começou dizendo, gente, eu não sei se vocês ouviram falar disso, mas John Wesley, quando ele começou o grande trabalho, hoje ele é conhecido no mundo cristão como um dos grandes marcos da história, da verdade de Deus sendo trazida à tona, mas ele disse, nós temos que levar a verdade. Olha a resposta que foi dada para ele, ó. Olha só, dá uma olhada, a resposta que foi dada. Sente-se, moço, quando Deus quiser converter os pagãos, falo-á sem nem meu nem seu auxílio. Diz para ele, pode deixar, Deus vai fazer o trabalho, só você não se envolva nisso. John Wesley não deu ouvidos a essa besteira, foi lá e lutou em favor das pessoas. E hoje o mundo está aí com uma oportunidade de conversão tremenda. E nós hoje recebemos, abra bem seu ouvido, na nossa mão,
essa grandiosidade que é o cristianismo, nós recebemos o cristianismo por causa que alguém foi lá e plantou a primeira sementinha. Com luta. Vou ler um pedaço aqui para você. O parágrafo que começa, os grandes guias, vai lá. Pega esse pedaço para você ver que tremendo isso, olha. Os grandes guias do pensamento religioso desta geração, de qual geração? Desta. Anunciam os louvores daqueles que plantaram a semente da verdade há séculos e erigem monumentos. Você vê que hoje em dia tem monumento para Martinho Lutero, tem monumento para John Wesley, tem monumento para um monte de gente aí que tem os bustos deles, né? Tem ou não tem? Eles falam, esses daqui eram poderosos. Mas, gente, estas pessoas hoje negam o poder do trabalho da pequena semente. Por quê? Porque eles tentam cortar o poder de quem começa a fazer um grande trabalho. Veja só. E que começa pequeno. Olha lá. Não abandonam muitos esta obra para espezinhar o renovo que hoje em dia desponta da mesma semente? Repete-se o velho clamor. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, olha lá, Cristo no mensageiro que ele envia, não sabemos de onde é. Vocês já perceberam a mesma coisa que fizeram com os outros, que hoje eles exaltam, fazem hoje em dia com quem eles não conhecem. Eu não conheço você, quem é você para que vim daqui trazer alguma verdade, ou pregar o evangelho, ou fazer algum tipo de trabalho bom? Aquilo que foi feito no passado, com estes homens, ainda continua sendo feito hoje. Despreza-se a verdade pequena. Por que é pequena? A gente acha que não vai fazer um grande trabalho, né? Olhe bem. Como em épocas primitivas, as verdades especiais para este tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas, mas com homens e mulheres que não são demasiado instruídos nem sábios demais para crer na palavra de Deus. Aleluia, irmãos, aleluia, aleluia. Nesta última geração, meus irmãos, a parábola do grão de mostarda deve alcançar notável e triunfante cumprimento. Do que eu estou falando? Abre bem seu ouvido agora. Eu gostaria que agora ninguém nem respirasse para o que eu vou falar. Daqui uns dias, irmãos, o mundo vai se cansar da ciência. Daqui uns dias o mundo vai se cansar dos relacionamentos errados. Sabe, esse monte de gente com relacionamento que não presta, tudo errado, o pessoal apodrecendo na homossexualidade, o pessoal apodrecendo aí num relacionamento de adultério, eles vão se cansar, porque vão ver que isso não traz felicidade nenhuma. E eles vão correr de volta para a única coisa que vale a pena. Daqui uns dias vão se cansar da ciência. Quando você estiver cansado da ciência, venha para nós que a gente vai te levar para o único lugar onde realmente você vai encontrar o que está buscando. A gente sabe o endereço. O endereço é lá no trono de Deus. Ali sim, você vai encontrar o que tem buscado em cisternas rotas, em locais onde não tem água para beber. Presta atenção nisso aqui. Nesta última geração, a parábola do grão de mostarda deve alcançar notável e triunfante cumprimento. Você acredita nisso, sim ou não? Vai. Um pequeno começo, vai ser um grande trabalho. Algumas pessoas me perguntam assim, por que você passa por alto gente tão poderosa? Eu vou dizer para vocês aqui como diretora da Escola de Profetas. Às vezes se inscrevem pessoas muito poderosas e eu começo a conversar com elas. Mas elas não querem a mesma coisa que Jesus quer. Eu não estou à procura de alguém muito culto. Eu estou à procura de alguém que queira servir a Deus. Se for alguém que queira desgastar-se e gastar-se no reino de Deus, essa pessoa, Deus pode se transformá-la num grande missionário. Agora, uma pessoa cheia de si, não vai dar certo. Ainda que seja muito culta. Vocês sabiam? Vocês sabiam disso? Tem que ser uma pessoa humilde o suficiente para crer na palavra de Deus. Foi o que diz aqui. Olha bem. A pequena semente tornar-se-á o quê? Uma árvore. Francinaldo, coloca a próxima imagem. A pequena semente se transformará no quê? Numa árvore, aleluia, aleluia. Então olha aqui, ó, presta atenção. A última mensagem de advertência e misericórdia deve ir a quantos lugares? A toda nação, tribo, língua e povo, para tomar deles um povo para seu nome, e a terra será iluminada para a sua glória. Você acredita nisso ou não? Eu creio com todo o meu coração. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Estas verdades que hoje ninguém quer ouvir, senhores, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo para vocês?
Hoje o mundo não quer ouvir essas verdades que nós estamos trazendo, nos chamam de retrógradas, de fundamentalistas, nos chamam de uma série de coisas. Daqui uns dias eles virão correndo atrás disso que estamos tentando entregar para eles. Pode escrever o que eu estou lhe dizendo. No dia que você se cansar do que você está buscando e não tem saciedade na tua alma, pode vir que há espaço no reino de Deus. A palavra de Deus diz que o grão de mostarda faz uma árvore de grossos galhos, onde pássaros de altos voos se agasalham bem. Vem cá, só pássaros de altos voos se agasalham lá. Quer saber quem você é? Veja o que você está buscando. Quer saber quem você é? Veja quais são os teus anseios, os teus alvos. Isso mostra quem é você. O que você deseja na vida? Isso é uma prova de quem você é. Nessa grande árvore, só pássaros de altos voos se agasalham bem. Que o Senhor Deus abençoe você que está em casa. Que o poder do Senhor não seja passado por alto no seu lar. Que você, ao ajoelhar-se agora, lembre-se em nome de Jesus. Não se importe com os pequenos começos. Os pequenos começos são grandiosos. Não dê o valor que tem. Pequenos começos têm grande valor, como eu te mostrei hoje no livro de Zacarias. E pela graça e poder de Jesus, é Ele, a pequena semente do Senhor, que lançada na sua casa, uma palavra hoje, um detalhe aqui, outro detalhe acolá, vai fazer um grande trabalho. A palavra de Deus não volta vazia. Eu vou orar com você agora. Nós vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos encha o coração de força e de coragem e nos ajude a chegar lá e fazer a coisa funcionar segundo o modelo divino. Vou orar pela sua casa, tá bom? Eu vou entrar no lugar santo, do lugar santíssimo, do santuário celestial, por sua causa, por minha causa. Ali naquele lugar não há fracasso. Se nós nos colocarmos segundo os ditames do reino, não tem como fracassar. E eu quero que você acredite nisso. O Senhor tem mais para a sua história, muito mais do que eu sou capaz de dizer ou pensar. E ao ajoelhar agora, eu vou entrar no centro de controle do universo, onde as coisas acontecem diante do trono de Deus. Vamos orar. Amorável Deus, glorioso Senhor, Pai eterno, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos de entrar em contato, Senhor, com esta semente gloriosa, grandiosa, poderosa, que o Senhor disse que é um pequeno grão de mostarda, Senhor, e quem tem tanto poder nela. Eu rogo a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor faça em nós o trabalho que for necessário para que essa semente não morra dentro do nosso coração. Senhor, quebra o que for preciso em nós. O que for preciso, pela graça e pelo poder de Jesus. Restaura em nós o poder, Senhor Deus, que precisa para que a tua semente não morra. Eu sei que o problema não está na semente, Senhor, está no solo. Então eu te peço em nome de Jesus, restaura-nos, ó Pai, com o que for preciso. Abençoa essa pessoa que está em casa. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e eu sei que eu não preciso te convencer a ter misericórdia de nós, Tu és misericordioso. Eu rogo a Ti, Senhor, que não permita lutarmos as lutas do inimigo. Queremos lutar as Tuas lutas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um bom dia. Um abraço para você e até amanhã.